Boa tarde. Então, a ideia desse vídeo é fazer a discussão da resolução desses três exemplos, que são equações de recursão, uma de primeira ordem e duas de segunda ordem, exemplo 2 e exemplo 3, utilizando a transformada Z e, mais especificamente, essa propriedade aqui das translações à esquerda da transformada Z. Note que essa expressão, deduzida de maneira geral por uma translação de L unidades à esquerda, se reduz a essa expressão aqui para equações de primeira ordem, onde a sequência transformada Z da sequência xn mais 1 está relacionada com a transformada Z da sequência xn, e aqui para os exemplos 2 e 3, a transformada Z da sequência xn mais 2, ou seja, onde é deslocado duas unidades à esquerda, está relacionada com a transformada Z da sequência xn. Então, a partir dessa propriedade aqui e das propriedades já estudadas em sala da transformada Z e das transformadas fundamentais e elementares, a gente vai conseguir encontrar a solução geral, ou seja, a expressão explícita para o enésimo termo da sequência gerada recursivamente em cada um desses três exemplos. Então, a ideia é que você, dado o enunciado desse exemplo aqui, pause o vídeo e tente encontrar a expressão genérica para a sequência gerada por essa equação recursiva aqui, xn. Caso você não consiga, você volta e assiste a resolução que eu vou apresentar aqui. E o mesmo vale para os próximos dois exemplos. Então, em todos os casos, o primeiro passo é tomar a transformada Z desta equação de recorrência. Lembra que a gente aplica o operador transformada Z em ambos os lados da equação para chegar no seguinte resultado. Então, veja que nesse passo aqui, eu simplesmente mantive a igualdade, apliquei a transformada Z em ambos os lados. Então, se xn mais 1 aqui é igual a alfa xn, a transformada Z de xn mais 1 vai ser igual à transformada Z de alfa xn. Daqui para frente, sem correr risco de confusão, nós vamos omitir a dependência nessa transformada Z na variável Z, por simplicidade de notação. E agora nosso objetivo é utilizar as propriedades da transformada Z para chegar numa equação recursiva para a transformada Z da sequência xn. Ou seja, a gente vai trocar ao nosso problema de descobrir quem é a sequência xn. Isso aqui é equivalente a descobrir quem é x de Z. Ou seja, a transformada Z, da sequência xn. Então, o nosso objetivo é encontrar o enésimo termo da sequência xn. Se a gente encontrar a transformada Z, a gente consegue encontrar esse xn, porque ele nada mais é que a transformada Z inversa dessa função x. Então, o que eu vou realizar agora é uma sequência, sempre a mesma estrutura, sempre o mesmo algoritmo de resolução, a partir desta equação aqui. Então, vejam que aqui do lado direito da igualdade, eu simplesmente usei a linearidade da transformada Z para colocar essa constante alfa que multiplica cada elemento da sequência nessa linha, como sendo a mesma constante alfa multiplicando a transformada Z da sequência xn. Enquanto do lado esquerdo, eu usei a translação à esquerda por uma unidade, nosso L aqui é igual a 1, então a transformada Z da sequência deslocada, xn mais 1, é a transformada Z da sequência xn, multiplicada por Z, subtraída desse termo aqui x0, que é o primeiro termo da nossa sequência, que é a nossa condição inicial, que foi dada aqui no enunciado, multiplicada pela variável Z. Lembrando que, por uma questão notacional, isto é equivalente a escrever a transformada Z da sequência xn é essa função x de n que a gente denota assim. E, novamente, por simplicidade de notação, a gente vai omitir essa dependência aqui com a variável Z. Então, o nosso objetivo é descobrir a função x, e ela aparece aqui na equação em 2 pontos. Isso aqui se torna a nossa equação de recursão se transformando numa equação algébrica. Podemos simplesmente evidenciar a função x da seguinte maneira. Então, agora nós temos a nossa única incógnita, que é a função x. Esse termo aqui foi subtraído da equação, e o z menos alfa aqui são esses dois fatores que foram evidenciados. E o x0 aqui, que é uma constante, que é a nossa condição inicial, foi somado na equação multiplicado por z. Lembrando que nesse exemplo, o nosso x0 é igual a 1,
Então, eu não preciso escrever ele aqui. Então, se a gente dividir toda a equação por z menos alfa, a gente encontra a transformada z da nossa sequência xn é z sobre z menos alfa. Note que quando a gente faz essa evidenciação aqui, a gente precisa dividir a equação por esse fator, então a gente precisa garantir que o nosso z é diferente de alfa. Agora, o nosso objetivo é encontrar quem é a sequência xn. Lembra que esse é o nosso objetivo do problema. Sabendo agora que a transformada z da sequência xn é essa função x, que é z sobre z menos alfa. Note que z sobre z menos alfa é a transformada z da sequência exponencial. Essa é uma transformada tabelada para a gente, que a gente calculou em sala. Então, isso aqui nada mais é do que a transformada z da sequência alfa elevado a n. Sempre que esse alfa é diferente de zero. Lembra que o domínio de existência dessa transformada aqui é módulo de z maior do que módulo de alfa. E na nossa resolução da equação da recursão, a gente precisa que z seja diferente de alfa. Evidentemente, se módulo de z for maior que módulo de alfa, eles não são iguais. Z não é igual a alfa, então a transformada z dessa sequência alfa n existe e converge exatamente para z sobre z menos a. De onde a gente conclui que a sequência xn, que é a solução da nossa equação de recursão, é a própria sequência exponencial. Isso quer dizer que a sequência gerada pelo seu enésimo termo é alfa elevado a n. Então, a sequência xn pode ser escrita como alfa elevado a zero, que é 1, que é exatamente a nossa primeira condição inicial, dada pelo problema, x0 igual a 1. O próximo elemento com n igual a 1 é alfa, o próximo é alfa quadrado, o próximo é alfa ao cubo. Isso aqui a gente está construindo a partir da nossa solução geral, e veja que isso concorda com o que é construído recursivamente pela equação dada no enunciado. Porque se o x0 é 1, o x1 é alfa vezes 1, que é alfa. O x2 é alfa vezes o x1, alfa vezes alfa, alfa ao quadrado. E assim sucessivamente. Então a gente vê que a solução dessa equação de recursão é alfa elevado a n, isso para qualquer alfa diferente de zero. Seja ele maior que 1, seja ele menor do que 1, em módulo. Se alfa for igual a zero, essa nossa solução aqui não é válida, porque essa nossa inversa aqui não é válida para alfa igual a zero. Mas nesse exemplo, se alfa for igual a zero, a gente tem que a sequência recursiva trivialmente gera a sequência delta zero. Ou seja, o primeiro elemento é 1 e todos os outros elementos são zero, porque a equação da recursiva seria zero vezes o elemento antecessor na sequência. Nesse segundo exemplo agora, nós temos de novo uma equação de recorrência, só que uma equação de recorrência de segunda ordem, onde um termo da sequência, yn mais 2, é dado em termos de dois elementos antecessores, yn mais 1 e yn. Por isso, para que essa sequência esteja unicamente especificada, duas condições iniciais são necessárias, os dois primeiros elementos da sequência. Note que se a gente conhece o y0 e o y1, por essa equação aqui a gente conhece o y2. Basta a gente pegar 3 vezes o y1 mais 2 vezes o y0. Isso vai nos dar o y2. Uma vez que a gente conhece y1 que foi dado e y2 que foi calculado, a gente consegue encontrar o y3 e assim, recursivamente, toda a sequência é construída. De novo, nosso objetivo é encontrar uma expressão genérica para o yn. Como que isso vai ser feito? Encontrando uma expressão para transformada z da sequência yn. Simplesmente aplicando a transformada z nessa equação de recursão, usando a propriedade da transformada z de translações à esquerda para reescrever a transformada z dessa e dessa sequência em termos da transformada z dessa sequência aqui, e depois vamos calcular a inversa. Então, novamente, aplicando a transformada z na equação de recorrência, chegamos nessa expressão aqui, onde aqui na direita eu vou usar primeiro a linearidade para escrever a transformada z dessa combinação linear
como sendo a combinação linear dessas transformadas. Então, esse 3 e esse 2 como constantes são colocados fora da transformada. Sobra a transformada z da sequência yn aqui, a transformada z da sequência yn mais 1 aqui e a transformada z da sequência yn mais 2 aqui. Essas duas transformadas eu vou reescrever em termos da transformada da sequência yn, utilizando a propriedade da translação à esquerda, onde lembrando que a gente vai utilizar a notação de y para representar a transformada z da sequência yn. Então, utilizando a propriedade da translação, aqui com L igual a 2, porque é um deslocamento de segunda ordem, aqui com L igual a 1, porque é um deslocamento de primeira ordem, a gente chega nessa equação aqui, onde a nossa única incógnita é a função y, que é a transformada z da solução do nosso problema, porque y0 e y1 são dois parâmetros dados, são as duas condições iniciais que permitem a gente definir ou iniciar a equação de recorrência. Então, substituindo y0 por 1 e y1 por 8, nessa equação, a gente consegue evidenciar nossa única incógnita, que é a função y. Então, evidenciando esse tipo de termo aqui, esse 3zy aqui, invertendo o sinal, porque eu estou mudando de lado da igualdade, e esse 2y aqui, também invertendo o sinal, e colocando do lado direito da equação todos os termos que não dependem de y. Então é menos z ao quadrado, mais z ao quadrado, aqui menos 8z, menos, que passa para cá, mais 8z, e menos 3z, esses dois termos aqui, sobra apenas 5z. Logo, a solução, a transformada z da solução do nosso problema é a função z ao quadrado mais 5z no numerador sobre esse denominador aqui. De novo, para fazer essa operação, a gente precisa considerar o fato, considerar o fato que este termo aqui não pode ser zero para que eu possa efetuar essa divisão. Então eu vou encontrar os valores de z, nesse caso é um polinômio de grau 2, então duas raízes, para excluir a divisão por zero da minha expressão. Veja que nesse caso a gente tem que simplesmente calcular a transformada z inversa dessa função. Nesse exercício eu vou utilizar a separação em frações parciais. No próximo exercício eu vou utilizar o teorema do resíduo. Então, encontrando as raízes desse polinômio no denominador, nesse caso aqui utilizando o Bhaskara, porque as raízes não são inteiras, a gente encontra que 3 mais raiz 17 sobre 2 e 3 menos raiz 17 sobre 2 são os dois valores de z, tal que esse polinômio aqui é igual a zero. Isso quer dizer que esse polinômio no denominador pode ser fatorado no produto de dois termos de grau 1, z menos z1, sendo essa constante aqui, e z menos z2, sendo essa constante aqui. Esse exemplo foi escolhido para ficar claro que quando a gente está escrevendo ou está resolvendo uma equação de recursão em que os nossos coeficientes aqui são números inteiros, nem sempre a gente vai trabalhar com raízes ou com fatores que são dados por números inteiros. Isso vai acontecer nesse exemplo e no próximo exemplo também, para frisar que não necessariamente porque você chegou numa raiz não inteira ou num número que não é redondo ou bonito, isso quer dizer que a tua resolução está incompleta ou errada. Dado que o denominador dessa expressão aqui pode ser fatorado nesse produto de dois monômios, a gente pode reescrever essa fração de uma maneira bem mais conveniente, da seguinte maneira. Onde aqui eu quero chamar a atenção para a fatoração que a gente fez no denominador, utilizando z1 e z2 como sendo essas duas constantes numéricas. E aqui no numerador eu observei que eu tenho aqui um termo quadrático, um termo linear e não tenho termo constante. Eu coloquei um fator z em evidência. Por que isso? Deixando esse z em evidência, esse termo que está em destaque aqui, que eu vou colocar ele entre colchetes, a gente consegue ver que ele é dado por um polinômio de grau 1 sobre um polinômio de grau 2, com raízes distintas. Então, esse termo aqui eu consigo desmembrar na soma de duas frações, utilizando frações parciais. Então, a gente consegue reescrever esse termo entre colchetes da seguinte forma. Uma constante, ou seja, um polinômio de grau 0 sobre um polinômio de grau 1, mais
outra constante, que é um polinômio de grau 0, sobre o polinômio de grau 1. Então, a gente consegue desmembrar essa fração dessa forma aqui, onde os coeficientes a e b são determinados, tirando o mínimo aqui na expressão da direita e igualando numeradores e denominadores. Então, tirando o mínimo nessa expressão aqui da direita e igualando os numeradores, a gente chega que essa expressão aqui tem que ser satisfeita. E aqui é importante lembrar que ela tem que ser satisfeita para qualquer valor de z, para todo valor de z. Então, se eu atribuir aqui z igual a z1, esse termo aqui se anula e eu acho diretamente o coeficiente a. Simplesmente dividindo a equação por z1 menos z2, lembrando que z1 e z2 são distintos, então esse termo aqui nunca é zero. Onde, observando aqui, os valores de z1 e z2 estão especificados aqui em cima, então essa constante a aqui está completamente especificada. De novo, ela pode ter um valor numérico que não é elegante, que não é inteiro, mas está unicamente especificado. O mesmo acontece para a constante b aqui nessa expressão, se eu avaliar toda essa expressão aqui em z igual a z2, para anular o coeficiente de a. Então, nós encontramos os coeficientes a e b da expansão dessa fração aqui, nessa soma em frações parciais. Isso quer dizer que essa nossa função aqui, y, pode ser escrita como sendo z vezes essa soma, onde as constantes a e b, z1 e z2 estão especificadas. Agora, reescrevendo esse termo, fazendo a distributiva aqui desse z nessas duas frações, nós chegamos de uma forma bastante conveniente para o cálculo da inversa. Esta forma aqui. E por que isso aqui é bastante conveniente? Essa transformada z aqui, a gente sabe que nada mais é do que a transformada z da sequência exponencial com parâmetro a igual a z1. E essa transformada z é a transformada z da sequência exponencial com parâmetro a igual a z2. A e b aqui são constantes e nós sabemos que a transformada z é linear. Então, essa expressão aqui pode ser reescrita da seguinte maneira. Então, a transformada z da solução da nossa equação de recorrência, ou seja, da sequência yn, nada mais é que a transformada z dessa combinação aqui. Onde nós temos a combinação de duas sequências exponenciais. Logo, nós encontramos a transformada z da sequência y, tomando a inversa, nós encontramos a sequência y, onde a sequência y é dada pelas exponenciais de z1 e z2, multiplicadas pelas constantes a e b, todos os valores numéricos previamente estabelecidos, que fornecem para a gente a seguinte expressão. Então, essa aqui é a solução da nossa equação de recursão, onde eu posso manipular esses termos, reescrever eles de uma maneira mais compacta, mas aqui para cada valor de n é só eu calcular. Eu tenho esses valores numéricos, eu elevar a enésima potência, eu acho o enésimo termo da sequência yn. Então eu vou escrever explicitamente aqui os três primeiros termos, só para comprovar que eles de fato retornam essas duas condições iniciais, quando eu faço n igual a 0 e n igual a 1, e ainda o primeiro termo dessa sequência, que é dado por 3 vezes y1 mais 2 vezes y0. Então, simplificando os termos que aparecem em a e b, nós chegamos para essa expressão para o enésimo termo da sequência. Quando eu faço n igual a 0, esses dois termos entre colchetes aqui valem 1, eu simplesmente tenho que efetuar essa soma, resultando em esse termo cancela com esse termo soma com esse termo, resultando em 1. Então, o primeiro termo da sequência, de fato, era y0 igual a 1, essa nossa expressão geral recupera. Faremos o mesmo para n igual a 1 e n igual a 2. Agora, com n igual a 1, nós temos que fazer a distributiva nesses termos aqui, porque agora eu tenho os termos entre colchetes com potência 1, e rearranjando os termos, chegamos a... Então, fazendo a distributiva e coletando os termos, chegamos nessa expressão. Vemos que esse 39 cancela com esse menos 39, por causa desse sinal de menos aqui. O mesmo acontece com esse 17 e com esse 17, sobrando aqui a soma desses dois 16 vezes raiz de 17, que dá 32. Raiz de 17 sobre 4. Raiz de 17, as raízes de 17 se cancelam, 32 sobre 4 é igual a 8, que é exatamente o valor do y1 também dado pelo enunciado.
Veja que essa verificação aqui é uma condição necessária, mas não suficiente para saber que essa expressão aqui está correta. Vou fazer agora n igual a 2 para a gente achar o próximo termo da sequência. Então, agora com n igual a 2, nós temos essa soma e essa diferença para elevar ao quadrado, resultando em... Agora, fazendo a distributiva e recoletando todos os termos, chegamos na seguinte expressão. Então, fazendo as distributivas e recoletando os termos, chegamos nessas duas expressões aqui. Agora, subtraindo o segundo termo do primeiro, temos que... Perceba que aqui eu acabei repetindo o sinal, ao invés de colocar a diferença, porque aqui é o quadrado da diferença. Então, agora, observando esse sinal de menos aqui, redistribuindo os termos aqui, fazendo a distributiva e coletando os termos equivalentes, chegamos nessa duas expressões, fazendo a diferença entre essas duas frações. Os 440 se cancelam, como aqui eu tenho sinal de menos, os 104 somam, chegando em 208 raiz de 17 sobre 8 raiz de 17. Os raiz de 17 se cancelam, isso aqui dá 104 sobre 4, que dá 52 sobre 2, que dá 26. Então, o y2, calculado pela nossa expressão geral, é igual a 26. Vamos ver o resultado que a gente obtém do y2 a partir da equação de recursão. Então, nessa equação de recursão, fazendo o n igual a 0, a gente tem que o y2 é 3 vezes o y1 mais 2 vezes o y0. Como o y1 é igual a 8 e o y0 é igual a 1, isso aqui dá 3 vezes 8, 24, mais 2, 26, que é de fato o resultado encontrado pela expressão geral. Então, nós temos a solução da equação de recursão, dada por esse termo aqui. O próximo exemplo é uma equação de recursão de segunda ordem também, com a única diferença que eu vou calcular a inversa não pela expansão em frações parciais, mas utilizando o teorema do resíduo, que nós vimos na aula de sexta-feira. Então, nesse nosso último exemplo, nós queremos encontrar a solução dessa equação de recorrência, que em uma das turmas foi trabalhada, é a equação de Fibonacci, que gera os números de Fibonacci, mas nós queremos encontrar uma expressão para o enésimo termo, seguindo exatamente os mesmos passos. Então, aqui eu já vou colocar a transformada Z com as propriedades aplicadas. O que eu quero discutir com vocês em detalhe nesse último exemplo é o cálculo da inversa, utilizando o teorema dos resíduos. Então, aqui, seguindo exatamente os mesmos passos, então eu fiz rapidamente, aplicando a transformada Z na equação de recursão, chegamos nessa expressão, utilizando aqui na direita a linearidade para desmembrar a transformada dessa soma na soma das transformadas, e já a relação da transformada da sequência Fn mais 1 com a transformada Z da sequência Fn, pelo teorema da translação à esquerda, e aqui também o teorema da translação à esquerda por uma translação de segunda ordem, e rearranjando esses termos, colocando a transformada Z da sequência Fn em evidência, nós chegamos na transformada Z da sequência de Fibonacci. Essa é a transformada Z que a gente obtém quando a gente pega o Fn, que é a solução dessa equação de recorrência, e insere na definição da transformada. Agora o nosso objetivo é encontrar o Fn, que nada mais é que a transformada Z inversa dessa função aqui. Agora o objetivo é a gente achar essa inversa pelo teorema dos resíduos, que diz para a gente o seguinte. Então, a transformada Z inversa de qualquer função x de z é dada simplesmente pela soma sobre todos os polos dos resíduos da função que eu quero calcular a inversa, multiplicada por z na n-1. Lembrando que a gente tem que encontrar todos os polos ou todos os resíduos para cada valor de n e fazer essa soma. Lembrando que o resíduo ele é dado pelo polo que a gente está calculando, ou seja, os pontos onde a função x aqui, ou essa função x multiplicada por z elevado a n-1, tem singularidades, e a gente tem que identificar a ordem desse polo. Lembrando que os resíduos de primeira e segunda ordem, que são os que a gente vai utilizar mais, são dados por essa expressão aqui. Então, o de primeira ordem, ou seja, se o polo, se a função xz aqui tem uma singularidade em zk, e essa singularidade é de grau 1, é um polo simples, a gente calcula o resíduo simplesmente
removendo essa singularidade, multiplicando a função por z menos zk e tomando o limite desse produto quando z tende a zk. Se a função z tem um polo duplo, um polo de grau 2, um polo de segunda ordem, o resíduo é calculado a partir desse limite aqui, onde a gente primeiro multiplica a função, que é singular em zk, por z menos zk ao quadrado, para remover a singularidade dela, calcula a primeira derivada desse produto e então avalia o limite de z tendendo a zk. Então, o nosso primeiro passo para utilizar o teorema aqui do resíduo é identificar os polos, as singularidades da função que a gente quer calcular a inversa, nesse caso z sobre z ao quadrado menos z menos 1, multiplicada por z elevado a n menos 1. Então percebam que aqui a gente tem o z n a menos 1, que aparece na nossa expressão do teorema de resíduos para a inversa, multiplicado pela função que a gente quer encontrar a inversa. Então a gente percebe aqui que no numerador a gente vai ter z elevado a n, que nunca introduz nenhuma singularidade para n igual a 0, 1, 2. Eu estou somando a potência 1 desse z com a potência menos 1 desse z aqui, dividido por z ao quadrado menos z menos 1. Então, os polos dessa expressão aqui, que vão fornecer a nossa inversa, são simplesmente os zeros desse denominador para qualquer valor de n. Então, o que a gente tem que encontrar são as raízes desse polinômio. A gente vai proceder como no exemplo anterior e fazer isso por Bhaskara. Então, novamente, utilizando o Bhaskara, nós chegamos para essas duas expressões aqui, onde z1 e z2 são as duas raízes desse termo, são os dois polos dessa expressão aqui. Então, basicamente, a nossa transformada inversa de todo esse termo, a transformada z inversa desse termo aqui, é dado pela avaliação dos resíduos dessa função. Ou seja, a gente tem que somar o resíduo nesses dois polos, 1 mais raiz de 5 e 1 menos raiz de 5, ambos sobre 2. Onde nós observamos que esses resíduos são relativos a polos de primeira ordem de grau 1, polos simples, porque esse polinômio de grau 2 tem duas raízes distintas, duas raízes de multiplicidade igual a 1. Então, os nossos resíduos são dados por... Note que para calcular o resíduo no polo Z1, nós temos que calcular esse limite. Esse limite é facilmente calculado, desculpem aqui, é n não quadrado, um erro tipográfico. Se a gente observar aqui como Z1 e Z2 são as raízes desse polinômio, esse polinômio pode ser fatorado da seguinte maneira. Onde, agora, o limite fica facilmente calculado, porque esse termo aqui, que é um termo singular, quando Z tende a Z1, ele é cancelado por esse termo que apareceu aqui. Então, nosso limite aqui, nosso resíduo, é simplesmente Z1, que é essa constante numérica aqui dada por 1 mais raiz de 5 sobre 2, dividido por Z1 menos Z2. E de maneira completamente análoga, a gente calcula o resíduo no segundo polo. Novamente, agora, como o polinômio está fatorado, essa aqui é a raiz, o polo que a gente está calculando o limite, nessa singularidade, quando z tende a z2, aqui teríamos uma divisão por zero, mas cancela exatamente com esse fator multiplicativo. A gente chega em z2 sobre z2 menos z1. Como pelo teorema do resíduo, a nossa inversa é simplesmente a soma dos resíduos em todos os polos, a gente vai ter a soma desse resíduo com esse resíduo, que substituindo os valores de z1 e z2 encontrados, nos dá a expressão para o enésimo termo da série de Fibonacci. Então, substituindo as duas raízes encontradas e fazendo algumas manipulações, substituindo aqui e observando que esse segundo denominador é o inverso negativo desse primeiro denominador, chegamos nessa expressão, onde eu deixo a cargo de vocês de verificar que com n igual a 0, isso aqui realmente dá 0, com n igual a 1, isso aqui realmente dá 1, que são as duas condições iniciais. Para n igual a 2, essa expressão aqui vai fornecer 1 também. Para n igual a 3, isso aqui vai fornecer 2, o próximo termo vai ser 3, o próximo termo vai ser 5, o próximo termo vai ser 8, e assim por diante, porque sempre o próximo termo da série de Fibonacci é dado pela soma dos dois anteriores, como indicado na equação de recorrência que nós acabamos de resolver. Então é isso, pessoal.